Olá, irmãos. Vamos refletir hoje sobre os caminhos que nos levam a Deus. Tem uma passagem que está em Mateus capítulo 19, versículo 16, que se intitula O Jovem Rico, onde um jovem chega para Jesus e pergunta: Senhor, o que faço para obter a vida eterna? E Jesus lhe diz: siga os 10 mandamentos. Então, ele diz assim, mas isso eu já faço. E Jesus lhe diz, então, vá, venda tudo o que tem, distribua aos pobres e siga-me. Nessa passagem, é claro que, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus não quer que nós abdiquemos de tudo que temos. O que ele deseja é que possamos usar o que temos em prol do próximo. E que não nos apeguemos aos bens terrestres, porque isso é um grande obstáculo. E essa busca por Deus sempre houve, e por isso inventaram as religiões. E o que é religião? Religião é religar, né? É se unir. Tem uma definição de religião que eu gosto muito, que foi um padre quem disse, que diz assim, religião é o encontro de dois amores. O amor de Deus que procura o homem e o amor do homem que busca a Deus. Então, nessa busca incessante, temos muitas religiões, ideologias que nos levam a isso. E todas devem ser respeitadas, porque todas elas têm muitas verdades. Vamos dar uma pincelada. Os católicos, eles acreditam em Deus, acreditam que Jesus é seu Filho único, acreditam que se deve seguir os 10 mandamentos e os mandamentos de amor que Jesus nos trouxe. Eles acreditam que o cristão, o católico, tem que realizar boas obras, obras de caridade, que Deus é o Criador de todas as coisas e que Deus pode intervir na história de cada um, porque Ele nos ama, nos perdoa e quer nos salvar. E que nós podemos estabelecer uma relação pessoal e filial com Ele, através da oração. Eles acreditam em anjo da guarda, que são seres puros que obedecem a Deus, e diz que todos nós temos anjo da guarda. Eles acreditam que o mal é uma certa falta ou limitação ou distorção do bem, e que Deus só permite porque dele dá para extrair o bem. E ele diz que Jesus veio à Terra para nos reconciliar com Deus, para ser o nosso modelo de santidade. Essa é uma teoria católica, é o caminho que eles acreditam que levam a Deus. Existe também o evangélico, em especial a Igreja Universal. Na Igreja Universal, eles pregam a fé, eles acreditam na fé. E dizem que tem 2 tipos de fé. A fé natural, essa que todo mundo tem, mas que é um pouco receosa, tem um pouco de medo. E a fé sobrenatural, aquela que você acredita, segue, vai em frente, porque Deus está no comando. Eles acreditam, tudo posso naquele que me fortalece. Eles acreditam que você é maior do que você imagina se você usar a fé. Faz a gente determinar o que quer e ir em busca, acreditando em si mesmo e em Deus. Lá ele tem umas sessões de fortalecimento da fé, e os dirigentes de lá, eles fazem você acreditar em você mesmo. Eles se preocupam com você e fazem você acreditar em si mesmo. E a princípio, eles
incentivam você a usar a sua fé para os bens materiais, porque é mais fácil. E posteriormente, você a ter a fé em se melhorar, se fortalecer, ser mais você, aumentar a sua autoestima. Lá na Igreja Universal e em outras evangélicas, você aprende a transformar o pouco em muito. Faz a pessoa ficar calma, porque ela tem a certeza de que ela conquistará tudo aquilo que ela quer. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. É tão forte essa fé que as pessoas entram ali com o vício dominando a sua alma e saem dali acreditando que são capazes, que são mais fortes do que o próprio vício, e muitos conseguem. Tem também o candomblé. O candomblé, eles saúdam os orixás. Quem são os orixás? É a energia positiva que representam a natureza, a harmonia, a paz. Eles acreditam que os orixás e os ancestrais dos orixás, os nossos ancestrais, nos acompanham, nunca nos deixam só. Estão sempre nos auxiliando a tomar as melhores direções possíveis. Eles acreditam também num único Deus e acreditam na vida após a morte. Tem a Umbanda. Umbanda é amor. Lá prega que quem sabe mais ensina quem sabe menos. Por isso, estamos sempre em aprendizado. E por isso também a Umbanda aceita a ajuda de todos os espíritos que querem e estejam dispostos a trabalhar em nome do amor, caridade e da luz. Espíritos encarnados ou desencarnados. Acreditam num único Deus, que eles chamam de Olorum. Eles acreditam que Deus emana sobre o universo um fluxo contínuo e ordenado da sua vontade superior através de linhas energéticas. Os orixás que absorvem essa energia e irradiam para todo o universo até chegar em nós. Na Umbanda, eles não acreditam em milagre. Eles acreditam na consciência e na força de vontade que é conquistada através do conhecimento, que nos leva à mudança interior. Tem uma outra filosofia que se chama Rastafari, que é um movimento religioso judeu-cristão que surgiu na Jamaica e que prega o natural, são vegetarianos, não bebem nem fumam, remédios só da natureza e principalmente o respeito ao ser humano. Amar, perdoar, entender, de tal maneira que não retruque mesmo o mal que lhe façam, para você não se igualar a eles. O amor está acima de tudo. Um irmão ajudando o outro irmão. Eles renegam a artificialidade da sociedade humana e o objetivo deles é olhar a vida de dentro para fora, tentando encontrar as suas próprias verdades. Existe uma outra ideologia também conhecida como o budismo, né? Buda quer dizer o iluminado. E a ideologia é se desapegar dos próprios defeitos de humanos, como raiva, ciúme, inveja, e desenvolver qualidades como amor, generosidade, sabedoria. Lá eles estudam desapegar do que é transitório e por isso eles acreditam também na reencarnação. Tudo que somos é resultado do que pensamos. E como preceito é a busca pelo fim do sofrimento humano, alcançando a iluminação. O que todas essas filosofias têm em comum? Todas têm suas verdades, suas crenças, mas o único objetivo é caminhar para Deus. Por isso que não importa o caminho,
todos merecem o nosso respeito. Tem uma história que está em Instante da Vida, no capítulo 38, se intitula A Arte de Elevar-se. Conta que Delfim Mendes, estudioso, aplicado da escola espírita, mas ele vivia reclamando das pessoas, das escolhas das pessoas. As escolhas que as pessoas faziam nesse mundo. E um dia ele perguntou ao espírito benfeitor daquela casa, que se chamava Fabiano, como se libertar do purgatório humano. Aí Fabiano lhe contou uma história. Um trabalhador que, em função de um relaxamento espiritual, foi colhido pelas redes de Satanás e desceu ao inferno. Lá começou a ver figuras monstruosas que povoavam o abismo. E por muitos dias, por muito tempo, ele ficou lá a gemer nos tanques de lava que o queimavam. Mas estava acostumado ao esforço ativo e foi se esquecendo do tanque quente e sentiu fome de trabalho. Arrastou-se com muita dificuldade, saindo, se rastejando daquele lugar e perambulando pelas margens daquele lugar. E aí ele viu um diabinho menor que estava com seu bracinho desconjuntado. E ele, mesmo sem ter nenhum objeto que pudesse auxiliá-lo nessa tarefa, foi lá e ajudou o diabinho, colocando o bracinho do diabinho, fazendo com que ele se equilibrasse novamente. O diabinho ficou muito comovido e se incumbiu de melhorar a ficha dele. Depois ele encontrou uma sereia perversa com uma túnica toda feia, toda desconjuntada, cheia de defeitos. Ele falou: sereia, eu lá na terra eu trabalhei em instituto de beleza. Deixa eu te ajudar a deixar você mais arrumada, mais elegante. E ela deixou, e ele formou uns laçarotes daqui, dali, ajudou ela ficou bonitona, elegante, foi embora satisfeita e reconhecida pela ajuda do trabalhador que estava lá como prisioneiro no inferno. Depois ele encontrou um grupo de criaturas, de prisioneiros também, cavando uma cisterna. E aí ele forneceu conhecimento valioso, de maneira que facilitasse o trabalho deles. Bom, ele começou a receber diversos elogios e continuou essa caminhada como prisioneiro naquele antro. Ele encontrou um gigante que tinha tido uma luta muito feroz. E ele estava com outro inimigo, né? E ele estava vomitando sangue muito mal. E ele se apiedou daquele irmão e foi lá, segurou na cabeça do irmão. E como ele não tinha nenhum instrumento de primeiros socorros, ele começou a soprar o peito do gigante para ele se melhorar e voltar. E realmente ele conseguiu. E o gigante ficou sensibilizado com a atitude do homem. Ele se comoveu, inclusive. Bom, a fama dele chegou até nos chefões. Até que a direção do abismo lhe permitiu o direito de falar, de se expressar. Lá, só quem falava eram os chefões. E ele, lembrando da passagem, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, disse aos senhores das sombras, que eles também eram obras do Altíssimo e que o trabalho deles deveria ser reconhecido, pois lapidavam as almas para a espiritualidade maior. Bom, com tantas atitudes de amor, obediência, esperança, ele se fez querido por todo mundo lá nas trevas. E o padrão de sofrimento do inferno começou a baixar. Aquelas almas atormentadas adquiriram paciência, as blasfêmias foram atenuadas e os gemidos quase desapareceram. Até os próprios algozes se comoviam das dificuldades uns dos outros. Bom,
alterou a situação do inferno de tal maneira que o Satanás em pessoa foi ver o que estava acontecendo. Quando ele soube o que estava acontecendo, ele expulsou o homem de lá e ainda disse que devia ter havido algum engano para aquele homem estar ali e que ele estava desorganizando os seus projetos. Aí o homem ficou livre e foi na direção do reino de Deus. Bom, deu fim, entendeu a lição. E qual é a moral dessa história? Não importa onde você procure a Deus. O que importa é o que você faz para chegar a Deus. O esforço contínuo, a reforma íntima. O seu trabalho com o próximo, consigo e com o próximo. Todas as religiões merecem o nosso respeito, a nossa consideração, porque todas elas têm o mesmo objetivo. Cada religião é o reflexo do pensamento eterno, mas envolto nas sombras e nas imperfeições do pensamento humano. O desejo é que todos nós possamos encontrar os nossos caminhos para chegar a Deus através do nosso trabalho árduo conosco e com o próximo.